E aí galera, aqui é o Vitor, eu vim trazer mais um vídeo para vocês no canal e hoje eu vou trazer algumas reflexões aqui sobre IA, né? Será que ela vai acabar com a profissão de desenvolvedor? Eu sou o Vitor, eu trabalho na TI há mais de 8 anos, atualmente eu estou trabalhando no Nubank e acompanha até o final aí para ver o conteúdo de hoje. Eu recebo algumas mensagens de pessoas dizendo que tem medo de entrar na área, investir um tempo estudando, sem ter a certeza de que aquela profissão ainda vai existir, né? Então eu recebi alguns comentários aqui nos meus vídeos falando: Eu tenho medo de começar a estudar TI, porque com o avanço da IA, eu acho que vai acabar a profissão. Então, geralmente essas pessoas que falam isso são pessoas que não sabem muito bem o que a TI, o que a IA faz hoje em dia e não sabem muito bem o que um desenvolvedor faz hoje em dia, né? Então eu vou separar esse vídeo falando primeiro o que faz um dev, de modo bem genérico, assim, e depois eu vou falar um pouco sobre a IA e depois eu vou tentar fechar a conclusão aqui para ver se faz sentido essa reflexão. Então vamos lá, o que faz um dev, né? O dev, ele é responsável por criar a solução técnica, né? Para uma solução, um aplicativo, algum site, um aplicativo ali que ele pode rodar em vários dispositivos, né? Então ele pode rodar em celular, pode rodar em TV, notebook, Windows, Android, iOS. Então ele vai desenvolver algum aplicativo que vai rodar nessas, acho que talvez centenas ou milhares até de diferentes dispositivos, né? Então, para poder fazer essa solução, a complexidade dessa solução ela varia muito. Então, a complexidade de um aplicativo que tu desenvolve na tua casa simples é bem diferente da complexidade de uma empresa grande. Vou trazer alguns números aqui só para exemplo, tá? Na empresa que eu trabalho hoje atualmente, a gente tem mais de 2.000 microserviços. Então, são serviços Java independentes, e desses 2.000 microserviços, serviços Java não, né? São Clojure, no caso, né? Mas desses 2.000 microserviços, eu acredito que deva ter uns 1.500 bancos de dados. Para cada um deles não, né? Ao todo. Então, são 2.000 microserviços, 1.500 bancos de dados. Aí a gente tem S3, a gente tem um monte de... Para cada um desses serviços, a gente tem uma infraestrutura. Então, imagina o tamanho da complexidade de lidar com esse sistema, né, como um todo. Então, um desenvolvedor, quando ele vai desenvolver uma solução, óbvio que ele não precisa conhecer todos esses 2.000 microserviços, né? Mas ele vai ter que interagir com esse ecossistema, né, de coisas. Então, tem muitas bibliotecas, ele vai ter que pensar nessa infraestrutura da solução, ele vai definir a arquitetura da solução, tem um monte de requisitos aqui que a gente precisa pensar, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma solução simples, que não é tão expansível, ou a gente vai fazer algo mais complexo que pode permitir mudanças, né? Então, tem várias... Ou a gente vai querer que um dado ele esteja disponível, ou que ele seja consistente no banco de dados, né? Então, tem vários trade-offs ali que a gente precisa avaliar quando a gente vai desenhar uma solução, né? Então, esse tipo de avaliação são coisas que a gente precisa conversar, avaliar com a pessoa de produto, né? A gente vai conversar com ela e avaliar. Será que faz sentido a gente pensar numa arquitetura aqui que vai escalar até tantos milhões de usuários? Será que faz sentido a gente ter uma maior disponibilidade dos dados, mas talvez com um delay para essa informação ser atualizada? Então, são vários trade-offs ali que o dev ele precisa fazer, né, na hora de entregar a solução, de desenhar a solução. Então, eu sei que um desenvolvedor júnior larga um prompt de comando ali numa IA e vê a IA cuspindo código ali, e aquele código funciona e roda na tua máquina e, nossa, é muito fantástico tu ver isso funcionar, né? Mas agora, quando a gente tá falando de lidar com algo que já existe, criar uma arquitetura complexa, né? Então, imagina, a IA ela é muito boa para fazer algoritmos pequenos ali, né? Quando a gente pede para ela desenvolver um aplicativo, ela até desenvolve coisas pequenas ali, né? Então, um projeto, talvez, sei lá, com 100 arquivos, talvez ela já vai penar um pouco. Quer dizer, com 100 arquivos, com certeza ela vai penar muito e vai se cagar toda para fazer. Mas agora imagina que a gente tem uma empresa que tem, sei lá, 2.000 microserviços, milhões de arquivos, provavelmente, ou milhões de linhas de código. Então imagina uma IA para fazer tudo isso, ou várias IAs, né? Então, hoje em dia, ela basicamente resolve alguns algoritmos ali, até algoritmos complexos, mas que não exigem tanto assim uma definição de arquitetura complexa, né? Por exemplo, às vezes a decisão que a gente toma para criar um serviço, a gente precisa pensar no que vai ser aquele produto no futuro. Então, por exemplo,
Eu tô fazendo um produto que agora eu sou uma empresa que eu vou vender um serviço de um terceiro, né? Então imagina que eu posso pensar na solução ali, eu posso pensar numa solução simples que vai resolver só para aquela empresa que eu tô vendendo o produto. Beleza, vai funcionar. Mas imagina que a empresa que eu trabalho, ela tá imaginando que daqui a 2, 3 meses ela vai começar a vender um produto de uma outra empresa ainda. E aquela solução que eu fiz, ela só atende uma única empresa. Então isso começa, o desenvolvedor, se ele sabe que já vai vir uma outra empresa que tu vai precisar adequar ali, quando tu for criar o teu produto, fazer o desenho da arquitetura, tu já tem que considerar isso, criar algumas abstrações entre essas duas empresas. Então, esse tipo de coisa que é mais complexa e exige mais interação com o pessoal de produto, pessoal de negócio, esse tipo de coisa, a IA, ela não vai bolar da cabeça dela. Eu acho difícil que mesmo que ela tenha essa percepção de perguntar para um pessoal de negócio, são tantas coisas, são tantas outras dúvidas, outras variáveis, que ela precisaria levar em consideração para criar tudo isso, que mesmo que se ela fizesse, hoje em dia ela não dá conta de processar tudo isso, todas essas informações. Então é algo bem complexo e que, Vitor, mas aí hoje em dia ela teve um avanço muito grande, daqui a alguns anos ela vai ter um avanço e vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo e lidar com vários projetos. Tá, mas beleza. Hoje em dia uma empresa ela tem 2.000 devs. Esses 2.000 devs eles ficam alterando o código todos os dias. Eles ficam criando vários commits ali, várias alterações de código, né? Pra quem não é da área. E desses 2.000 devs, toda alteração que eles fazem, uma outra pessoa precisa revisar e o próprio dev ele cria um teste para validar aquilo que ele mesmo fez. Imagina que a gente não tem dev, a gente só tem IA, né? A IA, ela criaria o código, ela testaria o próprio código, o que já é meio estranho, porque ela é uma IA e ela testaria o próprio código. E aí quem é que iria revisar o código da IA? Teria que ser uma outra IA, mas é a mesma IA, porque tipo, a IA é única, né? Não teria diferença da IA que revisa para IA que escreve. Tipo, então não faria sentido revisar. Então esse tipo de coisa, essa revisão, esse processo de criar testes unitários, a gente, como dev, precisa fazer, são coisas que garantem aquilo que a gente está fazendo, né? Então uma IA ela não conseguiria fazer isso de uma maneira... Não faria nem sentido ela fazer. E aí, beleza, imagina que agora a gente tem esses 2.000 serviços rodando, né? E a empresa decide demitir todos os devs e contratar 2.000 IAs. Vamos dizer que são IAs individuais, né? Tem um monte de manutenção que precisa ser feito só para esses projetos continuarem, né? Então, atualização de alguma biblioteca, alguma atualização de segurança, alguma coisa. Então, imagina que o pessoal de produto, eles não sabem de absolutamente nada disso, né? Então, a IA teria que perceber sozinho, tipo, começa a virar um negócio muito bizarro, assim, que eu não consigo nem conceber, porque o nível de inteligência que ela precisaria ter para atuar dessa forma seria tão grande que a profissão de dev, tipo, no momento que ela chegar nesse nível, provavelmente os outros 90% das profissões que existem hoje em dia já vão ter sido substituídas. Então, por exemplo, atendimento, vendas, marketing, porque ela vai ser tão inteligente, a IA, considerando esse contexto para atuar como dev, que ela poderia servir para 1 milhão de outras profissões que existem hoje em dia, sabe? E que faria muito mais sentido e seria muito mais factível do que ela como dev. Porque imagina que as pessoas de negócio teriam que entender dos serviços, as pessoas de negócio teriam que... Quem queria avaliar o código da IA, né? Tipo, seria uma outra IA, mas daí não faz sentido. Então esses são pontos que me fazem ficar bem tranquilos em relação à IA, porque eu imagino que ainda vai levar umas boas, talvez dezenas de anos ainda para ela conseguir substituir o trabalho de dev. E quando substituir, não vai ser da forma como a gente pensa, provavelmente vai diminuir aos poucos, assim, e vai levar mais alguns bons anos até que não exista mais. Então, sei lá. E é até difícil, esse vídeo talvez tenha ficado bem ruim, porque é até difícil explicar o que um dev faz para uma pessoa que não é dev ainda, sabe? São tantas responsabilidades intrínsecas e que a gente não consegue explicar e conceber no dia a dia, que é difícil falar, e são coisas, às vezes são coisas sensitivas, sabe? Que nem essa questão que eu falei ali da empresa que vai ser um hub para vender outros produtos de outras empresas, né? E essa decisão de ser flexível para suportar outros produtos e tal, esse tipo de questão é uma coisa sensitiva, assim, né? Que uma IA precisaria ter. Isso só foi um exemplo tosco, assim, mas tem várias outras questões parecidas com essa que um dev precisa ter, porque ele é humano, ele está conectado no mundo,
e ele tá conectado com a empresa e dessa forma que ele consegue ter esses questionamentos, né? Então, são coisas que muitas vezes ele mesmo vai tomar a decisão pela pessoa de negócio. Então, uma IA tomando decisão, uma IA abrindo alteração de código e revisando o próprio código, e aí imagina se dá algum bug em produção e que é a IA, vai ter que ser uma outra IA que vai corrigir o bug, que ninguém sabe o que no fundo aconteceu. E aí, tipo, imagina chegar alguém de negócio para falar com uma IA para entender o que aconteceu e ela não consegue explicar. Porque isso acontece direto, às vezes a gente pergunta alguma coisa tosca para IA e ela responde algo errado e a gente tenta falar várias vezes e ela continua mantendo no mesmo erro. Então, imagina isso acontecer em produção, sabe, com algum problema rodando que está impactando milhões de usuários. É impossível, não existe a menor possibilidade de alguém dar uma responsabilidade desse nível para uma IA ser um dev que faz esse tipo de coisa, sabe? Dar essa responsabilidade e autonomia que um dev tem para uma IA, não existe isso. Então, quando me falam isso, quando me falam, eu tenho medo que a IA vai acabar com a profissão, é difícil até de responder por conta desses vários fatores, né? Mas enfim, para quem está iniciando na área, eu aconselho que continue estudando, aprenda com a IA, aprende a usar ela da melhor forma para te se tornar mais produtivo, mas toma muito cuidado, que tem muita IA que tu conseguir fazer algumas soluções simples primeiro, e depois, quando tu estiver mais avançado e tu conseguir resolver esses problemas por conta própria, aí tu usa a IA para ver a melhor forma de resolver. Mesmo que tu tenha aprendido a resolver da forma ruim, ou não tão performática assim, ainda assim eu aconselho tu a continuar aprendendo mais um pouco, se sente confiante, e aí depois tu começa a usar a IA para ver melhores outras formas de resolver aquele problema de forma mais eficiente e tal. Então não tenta pular etapas, não tenta ser malandrão, porque o mercado de trabalho, ele, sei lá, talvez tu consiga até, eu vou ser bem sincero, talvez tu consiga passar em alguma entrevista, talvez tu consiga trabalhar alguns meses em algum lugar, mas sei lá, eu acho que quando tu estuda, faz as coisas no caminho certo ali, quando tu fica seguro de si mesmo, do teu conhecimento, tu fica mais de boa, sabe? Tu não fica tendo crises estranhas. Então eu aconselho a vocês a não tentarem pegar atalho, ser malandrão. Vai no caminho mais longo, talvez seja mais difícil ir por esse caminho, mas eu tenho certeza que ele é recompensador. Então esse é meu conselho, estudem, aprendam o fundamento das coisas. Não se preocupem com IA agora, usem ela como um auxiliar ali de vocês para tirar dúvidas, talvez para fazer coisas melhores do que vocês tenham feito. Então, é difícil para quem está iniciando perceber que pode ser feita uma coisa melhor, mas enfim, usem ela como esse auxiliar. E é isso, pessoal. Esse foi a reflexão de hoje. Para quem tem medo aí de IA, o meu aconselho é ficar de boas. E acompanhem os próximos vídeos do canal aí. Essa semana eu vou lançar mais alguns vídeos. Então se inscreve se tu gostou do conteúdo. E se tu acha que eu viajei na maionese aqui, ou se eu expliquei muito mal, põe no comentário aí a tua opinião sobre IA, se tu acha que ela vai substituir a profissão de dev. E já manda aí embaixo se tu é dev ou não. E se tu tem medo disso acontecer, se tu não é dev e tem medo, manda aí também. Então é nóis, galera. Valeu, abraço.